Abra sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 6. Eu quero ler por hora só o versículo 48. Vamos juntos no versículo 48? Desafio para quem está na projeção aqui, vai. Passa do 22 até o 48, corre aí. Tá fácil já? Então vamos juntos? Lucas 6, 48 nos diz: Eu sou o pão da vida. Vamos orar mais uma vez? Graças rendemos-te, nosso bom Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor e perdão que nos alcança. Nos alcança através deste pão bendito que vem do céu. Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por ele nós oramos, por ele nós nos entregamos e nós cultuamos ao Senhor através desse véu rasgado. Esse livre acesso que nós temos contigo, te rogamos. Fale ao nosso coração. Orienta-nos, conduza-nos, no nome de Jesus. Amém. Agora deixa aí no versículo 22, a gente vai aos poucos lendo e tratando aí um pouquinho, mas antes disso, tem pessoa que tem fome insaciável, não? Tem gente que tem uma fome que parece que não acaba, não tem fim. E quanto mais come, parece mais quer. Bom, eu era assim. A pandemia fez mal para mim. Eu fazia umas 5 visitas no dia, comia nas casas dos 5, tranquilo. E hoje eu tô negando qualquer coisa. Tem um caldo eu tô negando. Não sei o que está acontecendo comigo não, mas eu tinha essa fome insaciável. Acho que eu encontrei o pão da vida e não tive mais fome não. Finalmente, né? Finalmente Deus supriu essa necessidade. Mas por vezes nós temos uma fome insaciável. E não só de comida, às vezes nós temos fome insaciável de outras coisas. Por vezes ali você está com o controle de videogame e você joga, não quer parar mais. Ou está ali com o celular jogando, não quer parar mais. Ou está ali mexendo no Facebook e sobe o feed e você não quer parar mais. Nós temos uma fome insaciável de alguma coisa. De alguma coisa tem. Tem gente que quanto mais faz exercício, mais quer fazer. Quanto mais joga bola, mais quer jogar. Quanto mais come, mais quer comer. Quanto mais mexe no celular, menos a bateria rende, porque quer mexer cada vez mais. E quanto mais brinca, mais quer brincar. Parece que criança não tem fim, né? O pique deles. Mas quando você pensa, bom, 11 horas, né? Agora já deu, acho que já brincaram bastante e vão estar um pouco cansados. Que nada, aí começa a correr, gritando pela casa. Para! Chega de correr, chega de bagunça, vamos dormir. Não, aqui não, tá? Não dorme aqui não. Presta atenção. Presta atenção em tudo aqui. Depois eu vou fazer as minhas perguntas. Quero saber se as crianças vão estar afiadas aí. E nesta fome insaciável que nós temos é porque nos falta algo. Quando nós queremos mais e mais e mais e mais, é porque alguma coisa está faltando. Ah, não, é que eu tenho muito apetite. Não, é que eu gosto muito disso. Não, é porque tem um vazio e nós queremos preencher com alguma coisa. Quando Adão e Eva pecaram, houve uma separação. O vínculo perfeito que havia com Deus foi quebrado. E nós temos uma fome. Nós temos um vazio. E esse vazio que nos dá essa fome é tão grande, mas tão grande, que somente Deus pode suprir. Poxa, pastor, mas eu conheço a Deus e eu ainda sinto fome. É a consequência do pecado que nós vivemos ainda hoje, infelizmente. Infelizmente nós convivemos com esta fome. Nós parece que queremos mais e queremos mais. O problema é quando nós não buscamos naquilo que sacia a nossa fome. Quando nós procuramos em outra coisa, aí que de verdade nossa fome será insaciável. Mas quando nós temos fome e sede de justiça, para sermos fartos, quando nós temos fome e sede de adoração, isso é maravilhoso. O problema é quando a gente tem uma fome que nem sequer a cantina todinha, lá, o trailer todinho do fião dá conta. Aí não dá. Se não for para suprir com Cristo Jesus, esquece. O fião não vai dar conta de fazer lanche para a gente, não. Essa fome jamais será suprida se não for em Jesus Cristo. E é este o único assunto do capítulo 6 de João. Jesus ele multiplica alguns pães e peixes. E depois o povo volta correndo para ele, porque queria ter pão ali tranquilamente, para essa fome eterna e de pão ser saciada. Eu não preciso trabalhar, porque eu estou com Jesus aqui, está tranquilo, ele vai me sustentar. Se ele consegue multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para suprir 5.000 estômagos vazios, eu nunca vou passar fome do lado de um cara desse. E por vezes nós temos uma ideia errada.
acerca do Evangelho, acerca de Cristo Jesus. Por vezes nós buscamos Ele de uma maneira errônea. Eu gostaria de lembrar que Jesus, como o pão da vida, como nós lemos, nós temos uma lição neste trecho todinho do capítulo 6, mas eu quero enfatizar a partir do versículo 22. Eu só tirei 21 versículos de 71, ou seja, sobrou 50, para a gente tratar um pouquinho sobre Jesus, o pão da vida. Não tem como dividir, é uma única ideia aqui. Tem como dividir, a gente vai falar sempre do mesmo assunto, uma única ideia, Jesus, o pão da vida. E o assunto é crer na pessoa e obra de Cristo, é estar alimentado para toda a eternidade. Já parou para pensar nisso? Não precisar comer de novo? Crer na pessoa e obra de Jesus é estar alimentado para toda a eternidade. Bom, sem mais delongas, vamos logo aqui ver o que esse texto maravilhoso nos diz da palavra de Deus. Eu vou dividir alguns aspectos aqui simples e didáticos. Primeiro, Jesus confronta o falso entendimento e a busca terrena dos homens. Dos versículos de 22 a 29, vamos lendo alguns aqui. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. O que está acontecendo aqui? Jesus multiplicou pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos que tinha com um menino ali para 5.000 pessoas. No dia seguinte, como diz o versículo 22, nós lemos ele agora, Jesus, depois disso, ele se retirou no monte para orar. Logo cedo, de madrugada, os discípulos entraram no barco e foram, e Jesus esperou um pouco. E quando eles já estavam lá no meio do mar da Galileia, Jesus o encontra por sobre as águas. Se tiver com a sua Bíblia, você vai ver. Os versículos anteriores, está falando da multiplicação, está falando de Jesus andando sobre o mar. E quando o povo acorda, o povo demorou para acordar, pescador acorda cedo, né? Quem gosta de pescar vai cedinho na beira da represa, ou vai no fim da tarde. É o horário adequado, é o horário correto. Então, esses pecadores experientes, pecadores e pescadores, né? A gente fala e corrige aqui. Esses pescadores cedinho já foram lá para conseguir ali apanhar o seu alimento. Jesus foi para o monte, eles foram pescar. Depois Jesus os encontra caminhando sobre o mar. E o povo acordou tarde, não são pescadores, estava de barriga cheia, Jesus os satisfez, eles não estavam nem cansados. Eles acordam, cadê Jesus? Já tinha saído. Eles saíram de uma beira ali do mar da Galileia para ir em um outro canto. E continua. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e tendo o Senhor dado graça. Ou seja, mais pessoas, outras pessoas chegaram. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Logo depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, todos terem comido e terem sobrado os pães e peixes, Jesus ele se retirou de entre eles, porque eles queriam aclamá-lo rei. Vale a pena lembrar disso. Então Jesus ele deu uma fuga ali, ele com os discípulos, cada um foi para um canto ali, porque queriam colocar Jesus como rei, mas esse não é o intuito. O intuito de Jesus não é sentar num trono, e quando alguém chegar com uma demanda, ele reparte o pão e fala, porque ele vai ter um pão eterno ali, né? Jesus repartindo pão, o pão nunca acaba. Não embolora, não estraga, não fica duro, não é do dia seguinte. Porque o que sai da mão de Jesus sempre é perfeito e maravilhoso. Então imagina, eles queriam colocar esse cara como rei. Nunca vai faltar comida. Quem vai precisar trabalhar? Ninguém mais vai precisar trabalhar para ter o pão. Imagine só, quando você está com fome, aí você fala para a criança assim, vai lá, vai no Rei, compra uns pães pra gente. Vai na padaria, vai comprar uns pãozinhos lá. Tá bom, mãe, mas me dá o dinheiro. Que dinheiro, filha? Vai lá, pede, vê se vai no fiado, porque dinheiro não tem. Com Jesus vai ser diferente. Vai lá no Senhor, vai no nosso Rei, pega o pãozinho lá, mas dá o dinheiro. Não precisa, ele reparte, o negócio multiplica na hora. Pega, come lá que tá tudo certo. Não falta. Quando a gente chega com um pouquinho, ele faz, dá para todo mundo. Então pega, come que tá tudo certo. É isso que eles queriam, não trabalhar, não ter trabalho. Ter alguém que suprisse todas as necessidades. Eles queriam voltar para o deserto, como era com Moisés. Do céu ali chove o pão e todo mundo fica tranquilo. É fácil, né? Querer o pão tranquilo. O ruim é você viver no deserto durante 40 anos. Isso é difícil demais. Seguindo o texto. E tendo-o encontrado, versículo 25, do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Ou seja, vocês são um bando de interesseiro. Vocês não querem saber de quem eu sou.
Vocês não querem saber que eu sou o Filho de Deus. O interesse de vocês é ter o bucho cheio. E está aí um grande problema. Muitos procuram Jesus para satisfazer o seu ego. É uma busca errada. Vem para a igreja procurando suprir uma necessidade. Ah não, o pessoal sempre dá cesta básica, quer saber, eu vou lá naquela igreja. Ó, sempre que eu vou lá, o pastor paga um churrasco, eu vou naquela igreja. Sempre que a gente está lá, o pastor compra umas esfirras, eu vou naquela igreja. Qual é o intuito de ir para a igreja? Ter a barriga cheia ou o espírito alimentado? A gente faz questão de chegar atrasado, né? Na hora da comida. Quando a gente fala para os outros que nós temos a nossa escola dominical emenda no almoço, por falar, não dá certo isso não. Por quê? Tem gente que vem só para comida, fala, não deixa, eu coloco para fora. Se um miserável chegar aqui na hora da comida, eu dou uma vassourada na cabeça e expulso a pessoa. Ou você vem e participa para ter a alma edificada e depois participa dessa comunhão, que como consequência tem comida. É uma consequência da nossa comunhão maravilhosa. Ou então nem vem. Não perca seu tempo não só querendo encher o bucho aqui, que o pastor vai dar umas vassouradas na cabeça. Vai fugir do pastor. O pastor não vai deixar você comer, não. Vem para ter o espírito edificado, senão não resolve. E olha assim, o interesse deles era justamente ter o bucho cheio. Encher a barriga. Eles fingiam estar preocupados com Jesus. Onde estava, mestre? Nós te procuramos e não te encontramos. Para de falsidade. Vocês não querem saber de Jesus, o verdadeiro Senhor. Vocês só estão me procurando porque eu enchi a barriga de vocês. E olha só o que Jesus vai dizer aqui, o que eles deveriam fazer então. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o selo. Trabalhem para a comida eterna. Não é assim, o alimento eterno, não. Trabalhem, busquem. Se vocês pensam que eu vou ser rei para vocês ficarem deitados na rede e ter o alimento constantemente, não. O evangelho não significa isso. Você tem que trabalhar pelo pão eterno. Ué, pastor, o senhor sempre fala aqui. A salvação é pela fé, é graça, é dom de Deus. Como que eu vou trabalhar por esse pão eterno? Olha só, é a mesma pergunta que eles fazem, né? Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Ou seja, que trabalho nós temos que fazer? Qual é este trabalho que você está exigindo de nós, nosso bom mestre? Versículo 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, busque, trabalhe para ter o pão que não perece, o pão que te alimenta eternamente. Tá bom, que trabalho é esse? Fé. É crer. É só crer. Aqui a gente entra num ponto importante, que não é simplesmente só crer. Se você crê, você não duvida. Se você não duvida, você não fica parado. Você vai, você age. Mais uma vez eu vou contar a história daqueles 2 lavradores. Os 2 dobraram seus joelhos e oraram: Deus, mande chuva. Mande chuva para a gente começar a preparar a terra. O chão está muito seco. Nós precisamos plantar para ter o nosso sustento. Cremos que o Senhor há de mandar chuva para nós. Um terminou de orar, sentou na cadeira e ficou olhando para o céu. O outro, ao terminar de orar, pegou a sua enxada e foi para o campo. Começou a preparar suas ferramentas e foi. Isso é fé. Fé não é você esperar cair do céu. Fé é você saber que vai cair. Você não espera cair para agir. Pelo contrário, você está caminhando porque você sabe que vai cair a chuva. Deus há de mandar. Deus há de suprir. Ah, Deus, olha, se for da tua vontade, manda um sinal assim, assim, assim. A gente é que nem Gideão. Molha a lã, mas que a grama esteja seca. Agora molha a grama, mas que a lã esteja seca. Nós gostamos de colocar Deus à prova. Nós não temos fé. Esse é um ponto importante. A obra de Deus é crer. E crer não é ficar parado de braço cruzado esperando Deus fazer alguma coisa. É nós agirmos e sabendo que na nossa ação Deus há de agir. No nosso proceder, no nosso entregar. Ah, pastor, quer saber? Eu tenho dificuldade para entregar dízimo e oferta. Sério? Sério, eu tenho. Por quê? Ah, porque eu acho que vai faltar. Isso é não crer. É não crer. O Malaquias não fala? Coloque em mim essa confiança. Pode fazer prova de mim nisso. E você vai ver se eu não vou abrir do céu. Vou abrir as comportas e derramar bênção sem medida sobre a vida de vocês. Quem não tem fé para fazer esse primeiro ato, nunca vai ver as maravilhas de Deus. Nunca.
É questão de fé. É questão de fé pura e simples. Vamos seguir aqui, vamos continuar. Fé não é inerte. Fique sempre com isso em mente. Lembre-se sempre disso. Crer em Cristo Jesus não é vir na igreja de domingo à noite. Crer em Cristo Jesus é orar e agir. E saber que Ele vai agir com você, através de você. Ou quando você estiver no meio do caminho, já quase capengando, você fala, não, eu pedi para Deus. E eu creio que Ele vai me ajudar. Daqui a pouco você vai ver alguém te levantando, quando você olha Jesus Cristo te carregando na caminhada. Fé não é ficar parado, não. Fé é agir. Então esse é o primeiro aspecto. O trabalho que nós temos como cristãos é crer. Crer. Isso é trabalhar. Mas é trabalhar mesmo. É crer que Deus há de dar o crescimento. É crer que Deus há de prosperar nesta obra. E depois de explicar isso, eles pedem credenciais. Então, um segundo aspecto que nós vemos. Então, o primeiro é que eles tinham um entendimento errado. Jesus esclarece um pouco, porque as dúvidas ainda continuam. Jesus é o único que pode saciar a fome eterna. Jesus é o único que tem essa capacidade de saciar essa fome que eu comentei no início, que nós temos fome de inúmeras coisas. Versículo 30. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha a ousadia desse povo. 5.000 pessoas se alimentaram de 5 pães e 2 peixes. E eles têm a ousadia de falar, que sinais fazes? Eles estão querendo falar mais ou menos assim, quais são as suas credenciais? Mostra cara crachá, eu quero ver cara crachá. Eu estou vendo a sua cara, eu quero ver o crachá de que o Senhor é tudo isso que está falando. Olha só, a ousadia desse povo, eles já tinham visto Jesus curar, já tinham se alimentado do pão que tinha multiplicado, alguns já sabiam da multiplicação do vinho, eles já sabiam de muitas coisas que estavam acontecendo, já sabiam que ele de fato era profeta, tanto que tinham 5.000 pessoas o ouvindo, atentos às suas palavras, e eles têm ousadia de falar algo desse tipo. E olha só, olha como eles continuam, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Ou seja, Moisés fez para toda a nação, você só fez para 5.000 pessoas. Liberte toda a nossa nação que a gente vai acreditar que você de fato é esse que está falando. E de fato duvida, sabe quando você está falando, não, eu consigo dar um mortal. Ah, duvido. Poxa, eu sou mentiroso? Não, você não é mentiroso, eu só não acredito que você dá mortal. Ué, tá me chamando de mentiroso então? Não, pastor, nunca mentiu, pastor, vai mentir agora? Mas eu só não acredito que o senhor dá mortal. É mais ou menos assim, Jesus já tinha mostrado. Aí quando ele falou, eu não acredito, vocês não acreditam tanto de coisa que eu estou fazendo? Ah não, porque Moisés, não. Aí ele continua falando, explicando de uma maneira muito simples. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus afirma que não foi nenhum profeta que saciou a fome, mas Deus que sustentou. Por vezes eles olhavam para Moisés, Elias, Eliseu, mas quem que fazia o milagre através da vida desses homens? Eles esqueciam, por vezes nós somos da mesma maneira, nós gostamos de ver celebridade, nós gostamos de ver a pessoa com muita importância ali na frente. Não é à toa que muitas igrejas, quando vão fazer as conferências, as semanas disso e daquilo, e quando vem um pregador convidado, pronto, aí a igreja enche. Parece que gosta, de ver, não, porque ele veio de tal lugar, ele veio da África, fez isso, fez aquilo, e não sei o quê. Às vezes quando vai pregar, a mesma coisa que o pastor pregou no domingo passado. Com as mesmas palavras, a única diferença é um rostinho diferente, que eu sei que cansa também, Essa carequinha aqui ofuscando a vista de vocês também é cansativo, eu sei, se não fosse pela graça, vocês não estariam aqui comigo não. Mas eles gostam de ver credenciais, gostam de ver ali, pessoa que faz, que mostra, que fala não vai chover e para de chover, que fala vai chover pão do céu e chove pão do céu, que encosta na rocha e jorra ali a água. Gosta dessas pessoas que têm experiência. Eu tomei 19 tiros e não morri. Nossa, vamos lá ouvir o testemunho do cara. Toma 19 tiros você e vê se Deus te sobrevive, para que você tenha uma experiência, Às vezes nós nos gloriamos nas conquistas dos outros. Não, você tem que se alegrar com os que se alegram. E se você tiver que se gloriar em alguma coisa, como diz Paulo, glorie-se na cruz.
Na cruz a glória para nós. Fora disso não tem. Devemos nos alegrar, jubilar, exaltar, glorificar a Deus. A Deus. Não o testemunho de alguém, mas Deus que deu o livramento, Deus que deu a vida, Deus que ressuscitou, Deus que fez chover pão do céu, Deus que não fez chover durante um tempo, Deus que fez com que o sacrifício ali que estava cheio de água, banhado de água, fosse consumido. Deus é quem dá todas essas coisas. E depois ele vai afirmar então, versículo 35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Jesus está falando de uma maneira muito simples. Eu sou o pão que desce do céu e que sacia a fome de vocês. Mas vocês mesmo ouvindo isso, mesmo vendo algumas coisas, não creem. Lembra que eu disse da fé? A fé não é ficar parado esperando acontecer. A fé é você acreditar e caminhar. É acreditar e não ficar inerte. Trabalhar, agir, glorificar, engrandecer, caminhar, fazer, entregar, doar, o que for. Mas não é ficar parado. Não é ficar esperando cair do céu. É caminhar e saber que do céu vai vir no tempo adequado, no momento oportuno. Jesus é o pão da vida que sacia a fome, mata a sede e dá garantia da eternidade. Por meio da fé que se chega à vida eterna. Isto é, por meio da união íntima com Ele. Assimilando-o espiritualmente como pão físico, é assimilado fisicamente. Então, crer em Jesus, ter essa crença de que Ele é o pão vivo, que comendo desse pão nós temos a vida eterna, é o quê? É da mesma maneira que você come um pão e assimila ele fisicamente ao seu corpo, é pegar a obra e a palavra de Cristo Jesus, o seu mandamento, o amor ao próximo como a si mesmo, o amor a Deus acima de todas as coisas, é amar uns aos outros, que ele diz, novo mandamento vos dou, é pegar isto e viver assimiladamente. Esse é o seu pão que você come, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então pegue esta palavra que sai da boca de Deus e viva. Isso é comer de Cristo Jesus. Isto é comer o pão da vida, é fazer a vontade dele. E o que crer, o que assimilar as palavras de Deus à sua vida espiritualmente, vai ser ressuscitado no último dia. Agora terá morte, vai ter a morte terrena, mas será ressuscitado para a eternidade. E por fim, Jesus responde às acusações, porque depois disso eles ainda o acusam. E Jesus fala da incapacidade da lei e do verdadeiro alimento eterno. Então segue aqui a partir do versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Eles estão debochando de Jesus. Desci do céu. Aí, como que ele tem coragem de fazer um negócio desse? A gente conhece o pai e a mãe. Ousado esse cara. Como que ele pode falar que eu vim do céu? Olha que abusado que esse Jesus é. Isso é uma prova de que eles não creem. É uma prova cabal, não tem o que se argumentar, eles não creem. Jesus, ele tinha usado um jogo de palavras maravilhoso. Jesus já vem ensinando, ele vem trazendo palavras de sabedoria, fazendo assimilações entre mundo espiritual e físico. Mas o povo só está olhando para o aqui e o agora. Não adianta falar de pão vivo que desce do céu. Eles não entendem nessa linguagem figurada para conseguir colocar no seu dia a dia. O que é isso? Jesus é o pão vivo que desce do céu? Ele é um pãozinho francês que caiu do céu, a gente come e tem a vida eterna? É claro que não. Nós sabemos disso. Ele não é uma broa que cai aqui, a gente come e pronto, não tem mais fome. Nós sabemos disso. Mas parece que o povo, ouvindo isso, queria entender de uma maneira literal. Jesus está usando de uma maneira figurada, está usando figuras de linguagem. Eu sou o pão vivo que desce do céu e que dá vida a todo homem, toda mulher. É isso que ele está falando e nós entendemos o significado. Nós entendemos que Cristo Jesus, ele vem, a sua carne e o seu sangue, na cruz do Calvário, é o seu sacrifício. E o nosso comer e beber é estar próximo nisso e crer que aquilo foi em nosso favor. E agir em conformidade com este sacrifício.
agir em conformidade com a cruz de Cristo, agir em conformidade com o ministério de Jesus Cristo de amor e de glórias a Deus, de devoção a Deus, de oração, de busca da palavra, de busca da presença de Deus. Isso, fazer a vontade de Deus, é se alimentar de Cristo Jesus. Isso é comer o seu sangue, comer a sua carne e beber o seu sangue. É na cruz de Cristo Jesus enxergar a vida. É figurativo. Nós entendemos que não é literal, mas eles são ousados. Eles falam que você desceu do céu, a gente conhece seu pai e sua mãe, como que você desceu do céu? Tá que nem Nicodemos, né? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Acho que Jesus vai olhar para eles e falar: Você não entende figura de linguagem, não? Não dá nem para brincar com vocês? Vocês são tão literal a este ponto? Presta atenção, acorda para a vida. E Jesus diz aqui na sua resposta para eles, né? Versículo 43. Não murmureis entre vós. O que Jesus está falando aqui, né, de uma maneira mais literalmente traduzida, é: para de reclamar. Oh, eu estou tentando explicar um negócio simples para vocês e só reclama. Para de reclamar. Ô, povo chato. Eu estou tentando ensinar algo precioso para a vida de vocês até a morte e vocês não entendem. Ninguém, aí ele continua aqui, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ele já tinha falado no versículo 37 anteriormente: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. É a garantia que nós temos, que depois de comer desse pão, não tem mais morte. A morte terrena há de acontecer, se Cristo não voltar antes. Mas a certeza da ressurreição para a vida eterna, garantida. Pode ter toda essa certeza, fique tranquilo, e ele repete isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, ou seja, é Deus quem salva. Você não fala assim: eu vou ter fé, eu vou acreditar, eu vou ser salvo. Não, é o Pai que te traz. Você não tem capacidade, você não tem escolha para isso. O que você tem é simplesmente resposta. Mais uma vez eu digo isso a vocês. Mais uma vez. A fé é dom de Deus. A fé é graça. A fé já é salvação. Ah, mas eu acredito em muita coisa. A fé é verdadeira em Cristo Jesus. Essa fé que não é inerte, essa fé que é operante, essa fé que é viva, ela só vem por meio de Deus. Ela só vem quando o Pai traz ao Filho. O Pai dá vida, então o Filho salva. Somente assim. E ele continua. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O que Jesus está falando assim: Deus vai ensinar. Eu estou aqui ensinando. Acorda. Não está escrito lá nos profetas. Está se cumprindo agora. Eu estou ensinando porque eu sou Deus. Jesus diz ao povo: vocês estão dormindo, acorda. Versículo 46, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Praticamente Jesus está fazendo aqui já uma alusão à Páscoa. A vida, o pão que eu vou dar para que o mundo coma e viva eternamente, é a minha carne. Onde Jesus faz isso? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o cordeiro pascal imolado, a sua carne e o seu sangue derramado ali, entregue em favor, lembra-nos da Páscoa, quando nós tínhamos que comer a carne do cordeiro. Nós não, né? Os nossos pais, os antigos, lá no Antigo Testamento, eles tinham que comer do cordeiro. Eles tinham que comer na celebração da Páscoa. Poxa, mas o que comer esse cordeiro tem a ver com o anjo da morte não passar? É uma relação de fé. É crer que o sangue daquele está te livrando. Da mesma maneira nós, comer e beber de Cristo Jesus é crer de que o anjo da morte não há de nos punir para a eternidade. Nós não estaremos do lado esquerdo de Deus, o qual ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo e enxofre. Nós estaremos do lado direito e ouvindo bem: vinde benditos do meu Pai, para o descanso eterno. Comer e beber de Cristo Jesus
é viver em obediência ao seu amar. Irmãos, para concluir, de uma maneira simples aqui, nós podemos ver duas reações que há depois desses 3 discursos de Jesus. São 3 discursos. Ele primeiro confronta o povo, porque o povo estava buscando por alimento terreno. Ele fala: vocês estão vindo por interesse, vocês não creem em mim de verdade, porque se vocês crescem em mim, vocês não estariam me procurando dessa maneira. Vocês só estão vindo aqui porque vocês estão de bucho cheio, vocês já estão com fome, talvez vocês estão querendo que eu multiplique de novo. Vocês são interesseiros. Não é isso que nós devemos ser, então. Buscar a Deus pela fé. Trabalhar, crer em Deus. Trabalhar para a obra eterna. Crer. Depois o povo, então, rebate, falando ali, né, que eles receberam algo maravilhoso de Moisés. E ele fala: não. O único que vai saciar a fome de vocês sou eu. Porque todos aqueles que comeram do maná morreram. Mas aquele que eu dou de alimentar, esse não vai morrer. Ele fala: mas como assim, rapaz? Você desceu do céu, a gente conhece seus pais. Fala: não adianta, eu já estou falando para vocês inúmeras vezes, vocês não acreditam, não tem o que fazer, porque sabe por que vocês não acreditam? Porque o Pai não os trouxe até mim. Se o Pai tivesse trazido vocês até mim, vocês teriam fé para acreditar, e assim vocês teriam a vida eterna. Já estariam saciados, já estariam satisfeitos. Então, depois desses 3 discursos, dessas 3 respostas de Jesus, nós temos simplesmente 2 atitudes. Vamos ler a partir do versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Depois de Jesus falar que simplesmente eles precisam crer, mas eles só vão crer se Deus o trouxer para que creia, eles falam: isso é muito duro. Ah, não, é difícil demais isso. Muito trabalho. Crê em Jesus assim? Ah, é difícil demais, não dá não. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ou seja, se você vir Jesus subindo ao céu. Você acha que é difícil? Você acha que é difícil acreditar nessas minhas palavras só porque você sabe aí quem eu chamo de pai e mãe? Vocês acham que é difícil acreditar nessas minhas palavras só porque você conhece os meus irmãos? Ah, então espera quando vocês me virem subindo. Talvez vocês vão se arrepender dessa incredulidade que vocês têm agora. 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, os que haviam de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Essa é a primeira reação. Pastor, essas palavras aí são muito pesadas. Se Deus não me trouxer para Ele mesmo, eu não vou crer. Eu não serei salvo. Eu não tenho poder para escolher. Não tem. Não tem. É Deus que escolhe os seus eleitos. Ele já escolheu os seus desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1. Os predestinou, os escolheu, os elegeu desde antes da fundação do mundo. O teu nome já estava escrito no livro da vida antes que você fosse formado. Então o homem não tem poder de voltar na eternidade e escrever o seu nome no livro da vida. Porque se o Pai não der ao Filho, o Filho não o salvou. O sangue de Jesus tem poder para salvar todo aquele que lhe foi confiado. Então nós sabemos que a crença em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus só vem mediante o Pai. Ah, pastor, isso é difícil demais, eu não consigo crer num negócio desse não, isso é muito pesado, não dá. Essa é a reação de alguns que viraram as costas e saíram andando. Jesus pregou para mais de 5.000 pessoas, discutiu aqui com eles um pouquinho, aqui ele já estava na sinagoga, então talvez não eram mais os 5.000, talvez um pouco reduzido, talvez a liderança, mas esses levaram com ele todos. Mais de 5.000 pessoas foram embora. Esta é uma da reação. Olha os versículos seguintes, 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna.
E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. São duas reações que nós temos de acordo com a palavra de Deus. Ou nós pensamos, não, essa pregação não está com nada. Isso não está com nada. Não, eu não acredito nesse evangelho, eu não acredito nessa graça, vira as costas e sai andando. Ou você diz, é difícil? É, mas para onde eu vou? Somente em ti, Jesus, a salvação. Para onde eu vou? Eu vou procurar alguma coisa que agrada o meu coração? Não, eu vou procurar o Senhor, porque mesmo eu não gostando, eu sei que aqui tem vida. Mesmo o meu ego, o meu eu pecador, querendo reinar, querendo fazer as coisas erradas, eu sei que isso está errado, eu sei que o Senhor é a fonte da vida, porque o Senhor é o pão vivo que desce do céu, eu creio nisso, e eu creio que esse eu pecador precisa ser removido cada dia mais e mais, para que a minha fome e sede de justiça sejam saciados nesse pão vivo que desce do céu. Assim então como as palavras de Simão Pedro também deve ser a nossa. Por mais que quando nós olhamos tristeza ao nosso redor, dificilmente acreditar que há um Deus justo, bondoso e benigno acima de tudo e de todos, conduzindo o curso da história, e nós olhamos para a história e falamos, Deus está no controle? É difícil demais acreditar nisso. É difícil demais eu que estou em luto acreditar que Deus é bom. É difícil demais eu que estou sofrendo acreditar que Deus é misericordioso. É difícil demais eu acreditar, mesmo passando fome, que Ele é o dono da prata e do ouro e não dá um pouquinho nem sequer para eu saciar a minha fome. Como que eu posso crer num Deus assim? É difícil demais crer nisso. É duro demais um discurso desse. Falar paz, paz quando não há paz. Pregar uma paz que excede todo entendimento. Eu não entendo esse negócio, eu vou para lá, sai para lá, isso não é para mim. Bom, alguns argumentam dessa maneira. Alguns falam. Como que eu posso viver dessa maneira? Como que eu posso crer nisso? Eu não consigo ver nada. Este é o ponto. Não tem fé. A fé não dá para explicar. Tem pessoas que, às vezes, fazem alguma coisa simples. E os outros, nossa, olha que boa ação que você fez, olha que coisa maravilhosa que você fez. Como você pôde entrar, fazer algo assim, proteger essa criança, perdoar quem matou o seu filho, fazer isso, fazer aquilo. Como pode você fazer algo assim? A pessoa fala, não, para mim, eu não tenho por que guardar rancor sobre isso. Porque eu fiz coisa muito pior e Cristo Jesus me perdoou na cruz do Calvário. Como que eu posso condenar alguém? Eu não posso. Porque eu era réu. Mas agora eu estou do lado salvo. Como que eu posso condenar alguém por qualquer atitude? Não dá para você explicar. Se a pessoa não tem fé, não tem como você explicar. A única coisa que nós podemos fazer é contar a bênção. Contar a maravilha de Deus. Contar que foi alimentado por 5 pães e 2 peixinhos, mas não você. Você comeu 5 pães e 2 peixes, é lógico que vai encher a barriga. Não, mas não fui só eu não, tinha mais 5.000. Quê? Vocês dividiram, foi uma migalhinha para cada? Não, eu comi bastante. Mas como que você me explica isso? Eu não sei. Eu só sei que eu estou satisfeito. Como que isso aconteceu? Um homem maravilhoso repartiu. E eu pude me alimentar. Mas como você explica? Eu não explico. Eu creio que Ele tem poder para saciar a minha fome. A minha fome de eternidade. A minha fome de Deus. Só Cristo Jesus pode saciar. Algumas lições então, meus irmãos. Vale a pena lembrar que Jesus começa fazendo um discurso para 5.000 pessoas e termina com 12 do seu lado. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Oferecer a graça é algo maravilhoso, muitos vêm. Mas pregar a verdade dói e poucos ficam. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade das Escrituras. Enquanto Jesus estava multiplicando, muitos estavam. Depois, quando Ele estava falando a verdade, a maioria foi embora. 99% foram embora. Só 1% ficou. Porque só 1% cria verdadeiramente. Trabalhe, irmão, pelo pão vivo que desce do céu. Até que você esteja satisfeito nele. Pastor, eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho sede. Eu não estou satisfeito simplesmente com isso. Então trabalhe, trabalhe, trabalhe. Busque na fé. Não fique esperando cair do céu, mas vai e trabalhe. Use e abuse da fé. Creia que Cristo Jesus há de conduzir o seu passo. Pastor, eu não vou dar esse passo não, porque eu não acredito que vai dar certo. Eu não vou começar a pregar o evangelho porque eu não tenho capacidade. Eu não vou começar a fazer isso porque eu acho que o Espírito não está comigo. Pare com isso. O Espírito Santo habita nos crentes. Vá, prega o evangelho.
Pode falar tranquilamente da palavra de Deus. Tenha fé de que Ele há de utilizar. Tenha fé de que não vai faltar se você tiver que fazer uma oferta de fé. Se você tiver que auxiliar o próximo, fala, poxa, mas está faltando na minha casa. Como que eu vou ajudar quem precisa? Não, pega aquele único pacote de arroz que tem e entrega para quem precisa. E veja só se Deus não há de operar um milagre na sua vida. Isso é ter fé. É saber que mesmo entregando não vai faltar. Porque Ele fala que um justo não morre por necessidade de pão e água. Ele há de suprir essa necessidade de uma maneira maravilhosa. Não paremos no pedido, dá-nos sempre desse pão, porque assim eles falaram, dá-nos sempre desse pão. Fala, quem comer desse pão nunca mais terá fome, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Eles respondem, dá-nos desse pão, para que nós nunca mais precisamos comer. Por vezes nós paramos nisso. Dá-nos o pão dia de cada hoje, dá-nos o nosso pão, dá-nos o nosso pão, dá-nos o nosso pão, dá. A gente por vezes só fica pedindo de Jesus, mas a gente não trabalha para Ele. Busque o pão, trabalhe por esse pão. Não fique sentado esperando que esse pão caia no seu colo, mas trabalhe, vá atrás, é isso que Jesus incentiva. Os crentes têm a certeza de sua ressurreição eterna, para a eternidade. Então, se você de fato crê em Cristo Jesus, se você de fato acredita que Ele é o Cordeiro Pascal, que Ele foi imolado em seu favor, que você pode de fato comer e beber dele, ou seja, crer e viver da maneira que o Evangelho fala que é para você viver, em amor para com o próximo, amar o próximo como a si mesmo, Deus acima de todas as coisas. Vivendo dessa maneira, você vai ter a certeza da ressurreição, você vai ter a certeza de estar do lado direito de Deus. Ele vai olhar para você e falar, vinde benditos do meu Pai. Creia em Cristo Jesus, creia, mas creia verdadeiramente. Não fale, pastor, eu acredito, eu estou aqui todo domingo. Não faça isso. Viva a fé, viva a fé. Não tenha medo de ajudar, não tenha medo de auxiliar, não tenha medo de dar o passo para a glória de Deus. Estou falando aqui dos seus empreendimentos, o seu lucro, o seu bolso, as suas conquistas. Tenha fé que você vai conquistar, tenha fé que você vai alcançar, tenha fé que você vai dobrar de seguidores, tenha fé que você vai alcançar o seu primeiro milhão. Não! Tenha fé que pregar a palavra de Deus há de salvar o pecador, há de salvar o perdido. Tenha fé que quando você estiver passando necessidade, Deus mandar, assim como mandou para a viúva, o profeta do Senhor, e ele fala, não, primeiro faça o bolo para mim, e depois Deus vai fazer sobrar na sua vida. Por vezes a gente fala, não dá. O que eu tenho é só para mim e para minha família, vai embora. Eu não consigo te ajudar. Imagina se o profeta estivesse na sua porta e fizesse como Deus o mandou que fizesse para a viúva. Olha, eu só tenho farinha e azeite para fazer o último bolo, e depois disso eu vou esperar a morte. Perdi todos os meus clientes, perdi o meu emprego, não tenho o que fazer, e pastor, é o último pão que eu tenho. Eu falo para você, não, mas me dá esse pão. Depois Deus vai sobrar na sua vida. Pastor, não dá. É só esse pão que eu tenho, não tenho mais sustento. Não, mas me dá ele, porque depois Deus vai fazer sobrar. A viúva creu, fez o bolo para o profeta. E depois, teve que pegar muita vasilha, porque não parava de sair azeite. Não parava mais. Jamais faltou no prato dela depois disso. A fé é agir mesmo não tendo perspectiva de coisas boas adiante. Quando nós olhamos para a situação que nós encontramos, fala, pastor, o que a gente vai fazer no meio dessa pandemia? Como que nós alimentaremos aqueles que estão sedentos da palavra do Evangelho? Bom, a gente tem que levar o Evangelho, se não levar, como que eles serão sedentos? Mas como que eu posso fazer isso nesse momento em que nós estamos trancafiados? Fala. É só falar, é só agir, é só fazer. O que está esperando? O mar está diante de nós, nós olhamos para trás, tem um exército egípcio. Deus fala, está esperando o quê? Vai. Moisés, manda o povo marchar, pode andar. E como nós cantamos, se diante de nós não se abrir o mar, Deus pode fazer-nos andar por sobre as águas. E se Ele nos fizer afundar nas águas, que o nome dele seja engrandecido e exaltado, porque nós ressuscitaremos no último dia. Que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado. Tenhamos de fato a fé verdadeira, a fé que muda, a fé que transforma, a fé que glorifica a Deus. Vamos orar?
Graças nós te rendemos, ó bom Deus, pela tua palavra. Graças te rendemos, ó bom Pai, porque o Senhor nos dá a fé em Cristo Jesus. Nos dá a fé neste pão vivo que desce do céu. Nos dá a fé de que o pão vivo que foi entregue na cruz do Calvário foi em nosso favor. Nos dá a fé de que viver pelo Evangelho há de nos fazer ressuscitar no último dia e ter uma vida eterna de glória, de alegria indizível, da presença maravilhosa do Senhor para todo o sempre. Nós cremos. Graças nós te rendemos pela fé que o Senhor nos deu. Ó bom Deus, envia-nos, ó Pai, com este pão vivo em nossas mãos, para que nós estejamos oferecendo a graça, oferecendo a salvação, oferecendo o Senhor, e aqueles, ó bom Deus, a qual o Senhor entregou ao Filho, estes vão vir a crer, por nosso intermédio, porque o Senhor nos usa como ferramentas, como instrumentos em tuas mãos, para levar a salvação àqueles que estão distantes. Envia-nos, ó bom Pai, faz-nos crer, faça-nos viver pela fé, porque nós cremos que fomos justificados em Cristo Jesus e o justo viverá por fé. Faz-nos viver pela fé em Cristo Jesus. Faz-nos, ó bom Deus, quando nós não olhamos saída, enxergar pelos olhos da fé uma porta escancarada que Cristo Jesus abre pelos olhos da fé em nosso favor, e assim nós podemos caminhar. Faz-nos viver pela fé em Cristo Jesus e almejar, aguardar, ansiosos, o retorno glorioso do nosso Senhor para a vida eterna, no nome de Jesus. Amém.